Olá, amigos, bom dia! 1.200 empresas que juntas empregam cerca de 14 mil profissionais. A tecnologia da informação mudando o perfil econômico de Londrina e região. No Cidade Entrevista de hoje, Gabriel Henriques, presidente do Arranjo Produtivo Local de TI de Londrina e região. Gabriel, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom Prazer dia, recebê-lo, hein? Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando do APL, Arranjo Produtivo Local, que não é uma novidade, né, Gabriel? Está na área desde 2006. É verdade. Para a gente poder conceituar um pouquinho melhor, na verdade, esse palavrão, arranjo produtivo local. Um arranjo produtivo local, na verdade, é uma região geográfica que concentra uma determinada prática industrial. Então você já deve ter ouvido falar de outros arranjos produtivos locais que a gente tem aqui na região, no norte do Paraná, em Apucarana, Presidente Maionese, exatamente. E TI é um deles, reconhecido também pelo governo federal, assim como os demais. Tá? Em cima dessa concentração que existe nessa região geográfica, que na verdade para o APL de TI de Londrina e região, vem de Apucarana até Cornélio Procópio, e Londrina aqui nesse caso é o polo. Tá? Desde 2006... é que nós conseguimos organizar uma governança onde atores desse meio, desse segmento, desse setor, se articularam para promover ações que, de alguma forma, pudessem potencializar o setor, pudessem potencializar a tecnologia da informação e comunicação na nossa região. Atores, quando eu me refiro a universidades, me refiro a entidades de apoio e desenvolvimento, como o SEBRAE, como o SENAI, me refiro a agentes ligados a esses elementos, por exemplo, a Agência de Inovação da Universidade Estadual de Londrina, outras universidades privadas, também federais e públicas, além de empresários que participam de todo esse processo. Então, cada um desses elementos, na verdade, tem representantes em reuniões que nós fazemos semanais, toda sexta-feira, de manhã, 7h30 da manhã, a gente tira o pessoal da cama logo cedo, para que a gente se encontre, se reúna, e possa discutir, planejar e executar ações em prol do setor, no desenvolvimento do setor. Gabriel, o que a gente pode entender por TI? Tecnologia da informação. Na verdade, esse é um termo bastante abrangente hoje, né? Hoje, a tecnologia da informação, ela abraça uma série de, vamos dizer assim, de práticas de conhecimento. Software? Software é um deles. Circuitos eletrônicos também é outro. Comunicação de dados. Microeletrônica. Está muito em moda aplicativo. É verdade. Os startups, os projetos inovadores nessa área. O que é bacana dessa área é que, na verdade, assim, vamos dizer assim, além do conhecimento do capital humano, não existem grandes barreiras para que você consiga atuar nele. Né? E como é um elemento hoje extremamente difundido, o telefone celular, acho que tem mais telefone celular do que população brasileira hoje no Brasil. Sem dúvida. Smartphones, ok, talvez um pouco menos. Mas a abrangência, né, a capilaridade desse tipo de dispositivo é muito grande. Então, você conseguir atingir um grande número de pessoas através de um aplicativo, na verdade, o teu potencial de mercado é bastante grande. Se você tiver um problema bom para resolver e conseguir resolvê-lo de maneira elegante e que as pessoas realmente sintam valor naquilo, isso com certeza tem um grande valor de mercado. E por falar em mercado, Gabriel, qual o tamanho desse negócio dentro do escopo do APL de vocês, do Arranjo Produtivo Local? Mas eu não saberia te falar de números, valores financeiros, mas você citou alguns números no comecinho da tua abertura. Nós estamos falando aí de quase 1.200 empresas, isso que a Receita Federal reconheceu esse ano. Estamos falando aí de quase 14 mil profissionais. Nós estamos falando aqui, assim, 90%, 95% de pequenas e microempresas. Tá? As grandes empresas, médias e grandes empresas, na verdade, acima de 10, 15 funcionários, já estão em bem menor número. Mas ainda assim é muita gente. E tudo isso, na verdade, em função de gerar tecnologia, de gerar soluções para melhoria e potencialização de outros setores econômicos. Na verdade, a TI ela é transversal, ela não tem um fim em si mesma. Raramente, TI produz um produto que seja para o usuário final. Aplicativos é um dos casos. Perfeito. Tá? Mas, na verdade, a grande potencialidade de TI, desde do agronegócio, ajudando e potencializando uma agricultura de precisão, ela pode contribuir muitíssimo com soluções voltadas à saúde,
Na academia, na construção civil, na indústria metalmecânica, no varejo, no comércio. Perceba, essa transversalidade aqui torna, na verdade, a TI uma grande riqueza para nós. E o que a gente precisa para fazê-la, para executá-la, para transformá-la em valor, é gente, é capacidade intelectual, que é o que a gente tem de sobra aqui. Já dá para dizer que nós concretizamos essa identidade de polo na área de TI? Sem dúvida. Só o fato do governo federal nos reconhecer como um APL, como um arranjo produtivo local, ou nos termos que internacionalmente são usados, chamados de clusters, então, já nos coloca no mapa, já, nessa referência. E o que é que falta para ser um Vale do Silício? Rapaz, acho que a gente não precisa ser um Vale do Silício. É mesmo, Gabriel? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sempre tende a se comparar com outras situações, com outras áreas, com outras regiões. Lá você tem um ambiente muito particular, numa economia estruturada sobre outras bases legais, sobre outra estrutura. Então, na verdade, assim, eu diria que não vale a comparação. O que a gente precisa olhar, na verdade, é nós, como cidadãos aqui de Londrina, perceber que nós temos um valor que já está aqui dentro, que já vem se desenvolvendo há muitos anos, em função de uma riqueza que permitiu o desenvolvimento da cidade que a gente tem hoje. E aí eu estou me referindo ao café, estou me referindo a meados do século passado. Sim. Por mais longe que isso pareça nessas palavras, mas nem é tanto, nós estamos falando aí de 40, 50 anos, né? Que nos permitiu ter essa cidade, nos permitiu ter essa infraestrutura, nos permitiu, e quando eu falo infraestrutura, eu falo infraestrutura social, econômica, nos permitiu ter universidades, nos permitiu ter toda essa pujança que a cidade tem. Só que o que, na verdade, está faltando para nós, na verdade, eu acho que diria, é reconhecer esse valor que Londrina possui. Londrina precisa se reconhecer, precisa perceber o seu valor. Assim como a gente olhava há 40, 50 anos atrás, a gente dizia, rapaz, nós estamos na capital do café. E a gente via isso nas ruas, a gente via isso na entrada da cidade, a gente via isso nos campos aqui perto. A gente percebia e respirava isso. Só que ela já não está mais aí presente com a mesma pujança que a gente teve anos atrás. E no momento que a gente parou para olhar para a cidade, perceber os seus valores e dizer, olha tudo que a gente já construiu, olha tudo que já aconteceu e o que vem acontecendo do ponto de vista de ecossistema para o desenvolvimento da TI. Já somos um APL reconhecido, já temos diversas ações que o APL tem colocado. A gente, conversando um pouquinho antes, né, o Instituto Senai de Tecnologia, focado em tecnologia da informação, o único em tecnologia da informação até aqui no Brasil, dentro de 63 que o Senai Nacional instituiu e vem instituindo. E a propósito, Gabriel, já que você introduziu o tema, o Senai teria escolhido Londrina exatamente por causa dessa nossa vocação? Por causa do trabalho desbravador que o APL fez? Eu diria que a gente contribuiu nesse sentido. Porque criou o clima para isso, né? Criou o ambiente, né? Perceba, só o APL, só o fato do APL ser reconhecido, o Ministério, o MDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento, tem nos chamado a participar de algumas iniciativas em Brasília, que nós tivemos ano passado. São sinais onde a gente vê o reconhecimento do desenvolvimento, não somente do setor, mas do trabalho que a governança do arranjo produtivo local de TI tem feito. É uma referência. Sem dúvida. Então, nesse sentido, voltando à tua pergunta original, quando você falou, Londrina, cidade genial. Londrina, cidade genial, será que a gente deveria se comparar? Eu diria que é mais, a gente precisa, na verdade, reconhecer o nosso valor. Entendo. No momento que a gente percebe isso, e perceba que isso já tem acontecendo, ele não aconteceu de uma hora para outra. Isso vem sendo construído em cima das bases que a gente comentou lá de trás, né, lá da riqueza do café. Sem dúvida. Tá? Só que a gente não externa isso, a gente não verbaliza, não coloca, não cria a identidade. O objetivo do projeto Londrina Cidade Genial em TI e comunicação é justamente esse. Dar identidade Dar identidade a esse valor que a gente possui. Quais são os nossos diferenciais? Eu te diria o seguinte, um elemento forte nesse processo, do ponto de vista do cluster, do arranjo produtivo local, do APL, é a nossa articulação. Quando eu falo articulação, eu estou me referindo a todas essas entidades que a gente comentou. São 10 entidades, PIX também está envolvido, que é um braço da Apex. Todas elas conversando com 20, 30 empresários toda semana para a gente discutir ações. Uma das ações, por exemplo, que resultou recentemente também dessas atividades que a gente tem feito, é a projeto de lei, da Lei de Inovação Municipal, que foi apresentado ao prefeito recentemente. O objetivo dessa lei, na verdade, é a gente poder dar um embasamento legal, jurídico, para a cidade, para que as universidades, a academia, possa colaborar de maneira mais fácil, mais fluida,
com a indústria. Então, dessa forma, a nossa intenção é conseguir aproximar esses dois entes, que são geradores de conhecimento, que são geradores de tecnologia, a colaborarem. Porque hoje, no Brasil, universidade e iniciativa privada trabalharem juntas é muito difícil. Você tem muita dificuldade. E na região de Londrina estamos falando de 33 universidades e instituições de ensino focados nessa área, preparando mão de obra, qualificando profissionais. É nesse sentido que eu te falei. A gente tem qualificação, a gente tem preparação de mão de obra, a gente tem capital humano qualificado nisso. A gente tem musculatura? Tem. A gente cria musculatura, a gente não tem conseguido reter essa musculatura. Na verdade, se você der uma olhadinha no histórico, uma boa parte, um segmento expressivo desse capital humano que é formado em tecnologia da informação, ele sai de Londrina por falta de oportunidade. E aí ele vai para outras regiões, outras capitais. De que oportunidade você está falando? De empresas? Empregos, salários, de bons empregos? Exato. É uma situação que, na verdade, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Por quê? Imagina a cidade que vem investindo no desenvolvimento dos seus cidadãos, das suas crianças, seja pelo ensino público, seja pelos serviços que presta, enfim, pela infraestrutura que provê. Perfeito. Essa criança cresce, ela estuda, se forma, vai para o colegial, rala, como a gente diz, né, para conseguir entrar numa universidade pública, seja federal, seja estadual, seja particular, consegue se formar. Quando ela está no momento de se tornar um cidadão produtivo para a sociedade, outra região vai desfrutar desse capital que foi criado aqui? Pô, não faz sentido isso. Sem dúvida. Esse talento deveria ficar aqui. Exato. Agora, o deveria, na verdade, aqui, né? Esse deveria, na verdade, ele está associado a gente criar condições e desenvolver um ecossistema que motive isso. Isso tem a ver, Gabriel, com trazer para cá empresas que retenham esses talentos, que fiquem com esses talentos, que absorvam essa mão de obra? Porque a gente está falando de um profissional que, uma vez qualificado, o mercado dele é o mundo. É verdade. Ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E por que ele escolheria Londrina? Pô, ele tem que escolher Londrina porque morar aqui é muito melhor. Porque a qualidade de vida é boa, porque ele está perto de casa. Porque ele pode ter uma vida saudável para ele, para a família, para os filhos, para os netos. Essa perspectiva é que a gente precisa criar e colocar e valorizar aqui dentro. E ele vai se realizar profissionalmente ficando aqui, Gabriel? Ele pode sim, sem dúvida. Quando vocês falam em atração de empresas, né, agora há pouco, eu diria que a atração de empresas é um dos meios, mas eu acho que o mais forte deles é o desenvolvimento dos negócios aqui. Perfeito. No momento que a gente valoriza, que a gente consegue criar condições, fortalecer os que já estão aqui também, isso cria oportunidades para que as pessoas que estão aqui se estabeleçam. Fortalecer de que jeito, Gabriel? Tem a ver com a proposta de lei? Tem a ver com a proposta de lei, sem dúvida, para novas tecnologias e colaboração com a universidade. Tem a ver com iniciativas, por exemplo, que o SEBRAE tem feito de apoio à micro e pequena empresa, que são tremendas. Quer dizer, ele tem programas como o SEBRAE Tech e outros editais que eles divulgam de tempos em tempos, que são fantásticos. Eles nos permitem desenvolver produtos que não atendam somente a região, atendam o Brasil, atendam o mundo. Eu tenho visto empresas aqui em Londrina que atuam no setor automotivo, por exemplo, desenvolvendo o software que vai dentro dos microprocessadores que vão fazer o controle dos painéis, dos sensores e elementos eletroeletrônicos que estão dentro de veículos que vão ser lançados daqui a 2, 3 anos. Uau. Isso acontece aqui dentro, só que a gente não sabe. Sabe, isso acontece aqui na cidade. A gente tem empresas desenvolvendo hoje dispositivos voltados à saúde que são originalmente elementos eletrônicos de alta precisão para poder determinar, vamos dizer assim, elementos físicos, palmilhas, sapatos, enfim, instrumentos que vão facilitar a vida de atletas, de pessoas que têm alguma deficiência, estão precisando de tratamento, enfim. Nós temos essa riqueza sendo criada aqui, só que a gente não tem conhecimento disso. Isso não aparece. Falta publicidade? Publicidade poderia ser um caminho, mas eu diria que está nos faltando a gente se perceber com essa identidade. Por isso, de novo, eu coloco a questão do projeto Londrina Cidade Genial em TI e Comunicação. Gabriel, há uma preocupação grande da atual administração com essa mudança do perfil econômico da cidade. E o atual governo reconhece na TI, na área de tecnologia da informação, um mote estratégico. Como é que o APL avalia esse movimento da administração de tentar quebrar a resistência para reforçar o caráter de polo na área de TI da informação?
A administração pública nunca foi uma coisa muito simples, né? Ela nunca é trivial, né? É complexa, né? Ela sempre cria... A coisa pública é complexa. É complexa, né? sempre. Ela cria, vamos dizer assim, sempre controvérsias, né? Tem gente que apoia determinadas ações, tem gente que acha que aquilo foi um absurdo. Do ponto de vista do APL, a Prefeitura Municipal, o Governo Municipal tem nos apoiado. A iniciativa, por exemplo, do projeto Londrina Cidade Genial em TI e Comunicação, foi uma iniciativa que foi do APL, uma realização do APL com a ACIL, que também é presente, a Sociedade Comercial de Comércio e Indústria de Londrina, também é presente no APL, nas nossas reuniões. Tá? E essa iniciativa a gente tomou como uma iniciativa privada e levamos ao prefeito a ideia e o conceito, e ele abraçou e nos apoiou nesse sentido, porque justamente ele vê que TI é ferramenta, é mecanismo para que a gente possa desenvolver praticamente todos os setores da economia que a cidade possui. Então, se a gente conseguir fortalecer TI aqui, a gente consegue fortalecer as demais áreas também. E a gente está falando de um segmento, de uma indústria limpa, que paga bons salários, que qualifica a mão de obra, muda o patamar, a referência que se tem hoje, não, Gabriel? Eu te diria o seguinte, o que é bacana de TI são alguns elementos que você citou. Não gera fumaça, é uma indústria limpa. Sem dúvida. Mais do que isso, não paga pedágio, não gasta gasolina para levar o seu produto. Na verdade, basta você estar conectado à internet, e eu diria que a gente tem toda a infraestrutura para isso aqui na cidade também, em fibra ótica, comunicação de dados de alta velocidade, para isso. Ela tem um alcance mundial. Matéria-prima baseada em conhecimento? Matéria-prima baseada em puro desenvolvimento intelectual, puro conhecimento ingente. Sem dúvida. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem todos os elementos para poder desenvolver. E não é à toa que existe um cluster, que existe uma PL, que existe uma região de concentração dessa prática. Porque a gente tem esses elementos. O que nós estamos buscando é, através dessas articulações, potencializar isso. Tá? Um ponto forte que eu te colocaria também a respeito dessa indústria é que, apesar de que, se a gente se comparar com outras cidades, outras capitais do país, certamente as pessoas vão dizer, pô, mas lá em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, se paga melhor. Sim, sem dúvida, é verdade, os salários lá são melhores. Mas viver lá é mais caro também. Muito mais caro. E a qualidade de vida também é questionável. É questionável? Não, eu diria que mais do que questionável, ela não é a mesma. Desculpa, eu estou sendo franco porque eu vivi muitos anos da minha vida, não aqui em Londrina, vivi em São Paulo. E esse é um ativo que a gente precisa valorizar mais, não, Gabriel? Sem dúvida nenhuma. Olha, que tem que fazer parte na hora de você negociar a vinda de uma empresa, na hora de você oferecer um bom posto de trabalho, de atrair um executivo, né? E não é à toa que existe essa atração aqui, né? Novas empresas aí grandes vieram, estrangeiras inclusive, vieram aqui para cá e se instalaram aqui. Não é à toa. Justamente por quê? Por causa da formação de mão de obra, por causa da qualidade de vida que pode ser oferecida aos seus funcionários, seus colaboradores, e também porque estruturalmente nós temos um custo menor. E esse custo menor de vida, seja pela escola das crianças, seja pelo aluguel da casa, na verdade a gente não tem que olhar isso como um demérito, mas a gente tem que olhar isso como um fator de potencialização. Eu consigo ser mais competitivo se eu pegar o meu produto, aquilo que eu produzo aqui em Londrina, e vendo isso fora de Londrina. A gente tem que parar de achar que é o interior inferior. De maneira nenhuma. É o interior com uma qualidade que os grandes vida, centros não oferecem. E mais ainda, com uma competitividade que eles não conseguem mais alcançar. E nós a temos aqui. Gabriel, vamos fazer um intervalo? Claro. Daqui a pouco quero saber um pouco mais qual é a leitura do APL em relação à nossa infraestrutura. Tá ok. Dados, internet, telefonia, aeroporto, a nossa rede hoteleira, enfim, coisas que também cruzam com esse seu negócio, tá? Perfeito. Um minuto só, a gente já volta. Não saia daí. Estamos
Estamos de volta com o Cidade Entrevista. No programa de hoje, Gabriel Henriques, presidente do APL de TI de Londrina e região, o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação. Gabriel, a gente falou bastante sobre isso no primeiro bloco e ficou aqui uma curiosidade. Esse é um setor que paga bem? Paga bons salários? Como setor, sim, sem dúvida. Paga bem e paga bons salários. Se a gente comparar Londrina a outras regiões, como a gente tinha comentado no bloco anterior, não, realmente Londrina paga salários menores. Porém, estruturalmente, nós temos um custo mais baixo. Sem dúvida. Mas existe outro fator também para essa situação, que é, na verdade, um dos grandes objetivos que o APL, que é o Arranjo Produtivo Local, tem na sua atividade. Nós precisamos fortalecer as empresas para que elas possam fortalecer os seus colaboradores. Nós precisamos criar empresas mais fortes, mais pujantes, de penetração de mercado mais expressiva, que atendam, que atinjam não somente a região norte, o Paraná, mas que atinjam o Brasil, que atinjam o mundo, para que dessa forma a gente consiga remunerar os colaboradores também proporcionalmente, também de maneira fortalecida. Empresas bem-sucedidas pagam melhor. Sem dúvida nenhuma, porque vão querer os melhores profissionais. Sem dúvida. Tá? E a gente teve recentemente, através da Intuel, de um programa, de uma missão que a Intuel promoveu semana passada, na Google, em São Paulo. Olha, é impressionante o que eles possuem lá do ponto de vista de infraestrutura. E aí você vê, na verdade, o que o dinheiro é capaz de realizar e fazer, não somente pela empresa, mas também pelos funcionários. E por falar em infraestrutura, Gabriel, nossa infraestrutura é boa? Eu diria que sim. Do ponto de vista de infraestrutura, nós estamos falando aqui. Aeroporto? Elétrica primeiro. Elétrica. Nós temos a Copel que nos atende, estamos pertinho aqui de Foz do Iguaçu, não temos solução de continuidade com o fornecimento de energia elétrica, né? Então, nós temos aí um processo bastante tranquilo nesse sentido. Você sabe que a Prefeitura está muito animada com a criação da Sercontel Iluminação. Eu soube, sim, é verdade. Eles, inclusive, estão tentando reinventar o conceito de triple play, de reoferecer o serviço. Dados, telefonia e energia. Exatamente. E são habilidades que a Sercontel tem. Isso pode ser um diferencial? Eu diria que a Sercontel já é um diferencial. Bacana. Por que isso? Quem tem, do ponto de vista público, uma empresa de dados, de comunicação, de telefonia, tá? Que tenha na sua base toda a cidade fibrada, em fibra ótica. Quando eu falo fibrada, é em fibra ótica, para comunicação em alta velocidade, que seja, na verdade, digamos assim, caminho de acesso, do ponto de vista de dados, para os grandes centros, São Paulo, Minas, enfim, e para o Sul. Perfeito. Curitiba, Rio Grande do Sul, enfim, o processo passa por aqui. Tá? Então, assim, nós temos um privilégio nesse sentido. E a Sercontel já era um diferencial. E perceba que isso também é fruto de um capital que foi construído ali atrás, né, do café. Né? Verdade. E que a gente hoje está desfrutando dele. Tá? E agora, com essa iniciativa junto à administração da energia elétrica na cidade, as potencialidades e as opções da gente poder melhorar a qualidade dos serviços e de outros serviços que podem vir a ser oferecidos é fabulosa, é fantástico. Aeroporto. Chega a ser um gargalo ou não? Eu diria que para outros segmentos, eu diria que já foi mais. Para a área de TI, não? Para a área de TI, porque a gente tem comunicação de dados. Não precisa pegar avião, né? Eu tive uma reunião com o pessoal da... A pista que vocês circulam é outra, né? Eu tive uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos recentemente, quando foi semana passada, tá? Por que eu ia ter que gastar um avião para sentar lá e tal? Né? Só se for para uma situação de... Teleconferência. Você põe lá na tela, você faz isso no teu celular hoje, sem dificuldade. Você conecta aqui na rede com dados e você está lá com ela te olhando, a pessoa te olhando, você olhando e conversando. Gabriel, Londrina tem 50% dos certificados de alto nível em empresas de software no Paraná. O que isso significa? Quando você coloca esse número, na verdade nós estamos falando aí de 38 certificações em MPS-BR, que é o nome e a sigla, para uma certificação da qualidade do produto, da qualidade dos processos na área de desenvolvimento de software. Reconhecimento da qualidade do serviço prestado. Exato. O MPS-BR é um programa brasileiro. Uma espécie de ISO? De qualidade. É uma espécie de ISO para a área de desenvolvimento de software. Perfeito. Exatamente, perfeito. No Paraná existem 38 certificações válidas hoje. Dessas, 19, os 50% que você citou, são daqui de Londrina e região. Perfeito. Tá? Então, assim, isso, para mim, na verdade, é um reflexo do potencial e da qualidade daquilo que a gente vem desenvolvendo e trabalhando aqui na Fazemos aqui com região. Intensidade e com qualidade. E com qualidade, exatamente.
uma referência. Sem dúvida. E perceba que esse número é expressivo. Se você colocar isso no ponto de vista dos estados, aí nós estamos falando aí de quem tem maior número de certificações ISO, então, estamos falando do estado de São Paulo. Eu não lembro exatamente quais são os outros que vêm na sequência, mas só a cidade de Londrina seria o quinto estado nessa ordem dos 27. Tem peso na hora de fazer negócio, não tem? Sem dúvida. De contratar serviços, de buscar parceiros, de atrair investimentos. E aí, quando eu falo em atrair investimentos, eu não estou falando somente em atrair novas empresas. Perceba que, como TI é possível criar novos negócios, novas maneiras de fazer as coisas. E quando a gente fala novas, não é porque elas têm que ser diferentes, é porque elas são melhores. Elas criam valor, elas geram valor para a sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando a gente falou de aplicativos agora há pouco? Sim. Recentemente, você deve ter ouvido falar, talvez você até use, um aplicativo que chama Táxi. Táxi, sim. Exato. Para chamar táxi. Exato. Que vantagem ele tem para o usuário? Não sei se você já percebeu a diferença. Antes de você pegar um telefone e você ligar. É uma mão na roda. Por que é uma mão na roda? E outra, ele permite um nível de controle da operação que a relação por telefone, mesmo pessoalmente... Porque antes ele te dizia, não, de 8 a 15 minutos ele está te esperando. Quando você chama no aplicativo, em 2 a 5 minutos ele está chegando. Não, e foi a primeira vez que eu chamei um táxi, usei o serviço e depois alguém me perguntou como é que tinha sido a viagem. É verdade. Nunca te perguntaram. A qualidade. Exatamente. Nunca ninguém me perguntou. Como foi a sua viagem? Que valores a gente criou? Você ganhou tempo. Sem dúvida. O taxista gastou menos gasolina para chegar até você. Tá? Certamente a qualidade do serviço você percebeu ela melhor, como você está comentando agora. Bom, esse é um pequeno exemplo de uma mudança que TI pode fazer. Nós temos outros exemplos em Londrina. Tem empresas hoje, por exemplo, que são agregadores de pedidos pela internet de comida. Eles agregam, acho que mais de 100 ou 200 restaurantes na cidade, na região, tá? Onde você entra no site, solicita um determinado prato e aquele prato é entregue na sua casa. Aí você diz, que vantagem isso tem? Eu poderia ir lá fazer uma ligação telefônica e tal? Poderia, só que você entrar talvez num congestionamento, dependendo do volume. Segundo ponto, para o lojista, para o dono do estabelecimento, é mais um canal de venda. EcoTI 2014. Rapaz, esse está sendo um sonho lindo. É filho do APL? Do APL, de iniciativas do Sebrae, com o apoio do pessoal que trabalha lá com a gente, do Senai. Que será? Patrocínios de IBM, patrocínios da Sercontel, a participação da Microsoft, patrocínios da Caixa Econômica Federal. É um grande evento. Na verdade, é a segunda edição agora, a primeira edição foi o ano passado. Nós tivemos aí mais de 200 empresas de TI participando, e que vai acontecer agora em novembro, final de novembro, dia 25, 26 e 27. Tá? Na verdade, no dia 25 à noite vai ser a abertura. Perfeito. E nos outros 2 dias nós vamos ter uma série de trilhas voltadas a empreendedores, voltadas a empresários, voltadas a empresas que se utilizam de TI, médias e grandes empresas, onde... Na verdade, o nosso objetivo é posicionar Londrina no mapa. É vender o nosso negócio. Exato. Vender o nosso peixe. Com todo o potencial que a gente tem aqui. Perfeito. E perceba que essas empresas que eu te citei anteriormente, na verdade, elas são patrocinadoras porque elas veem valor naquilo que a gente está fazendo e nos mercados que a gente é capaz de alcançar. Henrique, obrigado por ter vindo, tá? Eu é que te agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme recebê-lo. A gente vai voltar meu. a se falar. Tem muita coisa para a gente debater sobre esse tema. Quando você quiser. Sorte. Igualmente, obrigado. Nossos agradecimentos ao Gabriel Henriques, que é o presidente do APL, o Arranjo Produtivo Local de TI de Londrina e região. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um bom fim de semana. Divirta-se. Cuidado com os excessos, hein? A gente vai se ver no próximo sábado. Tchau. Até lá.